Amém, irmãos. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Esse é o nosso último dia, né, do jejum. Passou rápido, né? Os irmãos, glória a Deus, né? Quando você faz o jejum, né, com mais de uma pessoa, você sabendo que tem pessoas ali junto com você, né, em oração, né, colocando os alvos, tanto pessoais como da igreja, é algo que lhe motiva. Nós sabemos que é um período onde o nosso espírito ele luta contra a nossa carne, né? Por quê? Porque a nossa carne o tempo todo busca comida, né? Se alimentar, mas esse período é um período que nós disciplinamos a nossa carne, né? Nós colocamos ela em sujeição ao espírito. Então, nesse período, eu creio em nome de Jesus que foi um período de fortalecimento espiritual, amém? Então, você que fez o jejum, foi algo que eu creio em nome de Jesus. Se você criou expectativa, foi algo que a gente aprendeu, né? Se você criou expectativa para esse jejum, de ser nutrido espiritualmente, de ser feito a vontade de Deus sobre a sua vida, né, de maneira individual, como igreja, aquilo que anseia no seu coração, que foi dado pelo Senhor, claro, que nós devemos orar alinhado com a vontade de Deus, e quando essa oração é de acordo com a vontade de Deus, nós devemos descansar, né, sabermos de que as nossas orações, elas sim serão atendidas. Então, hoje nós temos o céu aberto sobre a nossa cabeça, né, nós estamos em Cristo. E eu creio que aqueles alvos que ainda não foram atendidos, eu sei que tem muitos aqui, se a gente fosse testemunhar, a gente faria mais de uma célula aqui, né? Mas nós ficamos felizes, né, pelo aquilo que tem acontecido no nosso meio, né, irmão? Muito poderoso, isso nos motiva, sabe, irmão? Nos motiva a estarmos permanecendo, porque é algo que faz parte da nossa vida, né? A oração, o jejum é o estilo de vida para nós como cristãos, né? Sabermos de que esse período nós estamos colocando a nossa vida, né, em consagração ao Senhor, nós estamos vivendo uma vida de santidade. Então é algo que você, no jejum você separa coisas, você deixa de fazer algo que você fazia normalmente, né, nesse período, e nós iremos continuar. Eu creio em nome de Jesus, nós estaremos continuando até que toda a igreja possa estar orando e jejuando, né, juntamente, para que, irmãos, é algo que nós devemos aprender, de que é algo que faz parte do nosso estilo de vida, como eu já disse. Então, nós faremos o jejum até quando Jesus voltar ou até quando nós partirmos, né? Então, é o que nós precisamos, por quê? Porque o nosso espírito, ele foi vivificado pelo Senhor, mas a carne, ela não se converteu e nem se converte, mas ela vai ser condenada. Então, ela sempre vai pender aos desejos, né, da carne caída, né? Então, ela sempre vai pender, né, às necessidades ali que infelizmente são contra o espírito, amém? E para nós encerrarmos, pelo menos esse período, né, de jejum, que falou bastante, tem algo até que fortaleceu mesmo o ministério de louvor, porque foi um período onde se falou muito, né, sobre adoração, né, falou muito sobre a questão de você adorar o Senhor. Então nós aprendemos muito com o tabernáculo de Davi, que era 24 horas adorando ao Senhor, então fez com que nós pudéssemos buscarmos, né, guiados pelo Espírito. Não estou dizendo que nós não fazíamos, mas agora mais ainda, né, de buscar louvores que realmente possam ativar o nosso espírito, sabe? Não seja algo que nós cantemos somente por emoção. Às vezes você coloca um louvor aqui lindo, uma melodia muito linda, mas é algo que, sabe, não aprofunda você entrar no Espírito, sabe, de poder entrar no Santo do Santo, ter o seu coração quebrantado. Mas quando você busca louvores, né, são ungidos, louvores que realmente toca o seu espírito, é o que realmente libera todo o ambiente. É o que a gente vai aprender aqui, sabe? Aprender sobre isso, na questão do quebrantar, né, da nossa posição. Então, a nossa palavra de hoje, irmãos, fala sobre uma adoração extravagante. Sabe que nós, como o irmão falou, ele deu essa abertura, nós somos sacerdotes, nós temos intimidade, nós temos liberdades de entrarmos no Santo do Santo. Nós temos um livre caminho para chegarmos diante de Deus. Então o sacerdote é esse, aquele que intercede pelo povo, mas é alguém também que quebranta seu coração diante de Deus, é o que tem intimidade com o Senhor, é aquele cara que busca o tempo todo saber qual a vontade de Deus, né, do Senhor realmente poder conduzi-lo ele por meio do Espírito Santo. Então você vê homens de Deus ali, e a vontade de Deus é essa, de que nós também sejamos como Davi, né, sejamos pessoas segundo o coração de Deus, amém? Então que você possa abrir a Bíblia lá em João, no capítulo 12, do verso 1 ao 6, nós vamos começar lendo e vai ser baseado nesse texto aqui de João, que é algo muito poderoso, muita nutrição espiritual para a gente aqui hoje.
João capítulo 12. Capítulo 12, do verso 1 ao 6. Então nós iremos aqui aprender, né, sobre a adoração extravagante. Então eu fico muito feliz, irmão, muito feliz mesmo por esse período, né, de estarmos como igreja, coisas acontecendo e irão acontecer, aquilo que estava previsto, né, irmãos, para 1 ano, 2 anos, não sei o tempo que Deus determinou determinadas coisas. A gente tem orado por um prédio, é loucura, mas nós somos loucos mesmo, né, irmão? Nós somos cristãos, e se você é um cristão e se você não vive nessa dependência de Deus, porque no momento em que você ora por algo que foge da sua capacidade, você está mostrando que é dependente de Deus, né? Mas se você ora por coisas que você mesmo pode fazer, então é algo que você ainda está confiando em si mesmo. Mas quando você parte para algo que foge mesmo da sua capacidade, se chama dependência de Deus, amém? Lá em João, no capítulo 12, diz assim, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado aos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nele se lançava. Amém. Então, a palavra de Deus lá diz em João, no capítulo 4, né, no versículo 24, que Deus, né, ele está procurando verdadeiros adoradores. Então, nós somos esse povo no qual o Senhor tem chamado, né, para a adoração, para essa intimidade com Ele, amém? Então, o Senhor ele tem buscado verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, para que nós possamos ter comunhão, isso aqui a gente é aula de cursão, né, também, então os irmãos estão afinados nisso. Então, para que a gente possa ter comunhão com Deus, porque Deus é o quê? Deus é espírito, não é? Amém? Então, Deus, ele é espírito. Então, para que nós possamos termos comunhão com Ele, nós precisamos o quê? Exercitar o nosso espírito também. Então, Deus, ele nos fez o quê? Ele nos fez espírito, alma e corpo. Então, o Senhor nos fez espírito, alma e corpo. Então, o corpo, ele serve para quê? Para que nós venhamos a ter contato físico com esse mundo, amém? Todos estão afinados. Para nós termos contato com esse mundo físico, amém? Então a nossa alma serve para quê? Para que nós venhamos a também termos contato com o mundo da mente e também das emoções. E já o Espírito é justamente para isso, para que nós venhamos a ter comunhão com o Senhor, para que nós venhamos a entrar nessa intimidade, amém? Então é algo que nós entramos na intimidade com o Senhor. Então o louvor, ele fala a respeito disso. Por quê? Porque existe o louvor e existe a adoração. O louvor é aquele momento onde nós estávamos aqui, né, dançando, pulando, na presença de Deus. Nós estávamos aqui aquecendo. Por quê? Porque, irmãos, nós sabemos que acontece na nossa semana coisas que talvez nos desanimam, ou até mesmo antes de você sair, aconteceu algum imprevisto, e você talvez saiu apressadamente. Não tem como você chegar aqui e já começar a orar em línguas, já começar aqui a chorar. Se você faz isso, você está sendo um religioso. Por quê? Porque você ainda não está no Espírito. Então, no momento do louvor é aquele momento de você, né, relaxar, de você realmente poder estar ativando o seu corpo para que você possa realmente depois aprofundar na adoração. Então, é justamente isso. Então, nós vivemos em um corpo que temos uma alma e também um espírito. Então, esse espírito foi vivificado, amém? Então, esse espírito é onde nós temos comunhão com Ele, amém? Então, o olho de Deus, né, o olho do Senhor está sobre toda essa terra, irmão, procurando verdadeiros adoradores, aqueles homens e mulheres, né, que venham adorar, que amem a Deus de todo o coração. Então, o olho do Senhor está sobre essa terra, buscando pessoas que realmente o adorem em espírito e verdade, que se dediquem
por completamente, né? Doe o seu coração ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, entrando para o texto, nós sabemos que Maria é um exemplo disso, né? A gente viu que Marta, nós sabemos que nós não devemos tirar, né, a importância daquilo que Marta estava fazendo, né, de que isso é importante, de que pessoas venham servir sim dentro da igreja, mas Maria, a palavra de Deus diz, o próprio Senhor diz que ela escolheu a melhor parte, irmãos. Por quê? Nós sabemos que dentro da igreja, isso é interessante, é uma verdade, que existem muitas pessoas como Marta. Você chega e fala, irmãos, eu não estou dizendo que isso não seja importante, é importante sim, irmãos. A função que Marta estava exercendo naquele momento é importante, né? Então você ter irmãos, você fala, irmãos, vamos lá, hoje nós vamos servir, né? Hoje a nossa célula está responsável para servir no culto, né? O irmão vai ficar responsável para o gasofilaço, para trazer água, e aí você vê essa disponibilidade, né? Nós nos alegramos em isso, em fazer algo. Só que o Senhor disse, né, que Maria, ela escolheu a melhor parte. Então, se nós sabemos que existem pessoas que realmente se dediquem, né, a fazer algo, mas, infelizmente, são poucos aqueles que vêm para adorar o Senhor. Sabe, imagina você chegar aqui, irmão, nós vamos servir a igreja, nós ficamos empolgados. Mas se você falar assim, irmão, nós vamos para o culto somente adorar a Deus, traz aquela resistência, irmão. Traz aquela resistência, por quê? Porque, sabe, é algo que é um desafio para nós. Então, são poucos aqueles que realmente querem, né, ou vêm para adorar o Senhor, mas é isso que nós estamos aqui para aprender, né, para que nós venhamos a ter revelação, para que nós possamos viver essa realidade, amém, irmãos? Glória a Deus. Então deixa eu prosseguir com a palavra de Deus. Então nós sabemos disso, de que são poucos, né, muitos querem servir dentro da igreja, mas infelizmente são poucos que adoram ao Senhor, né, querem fazer algo para Deus, mas que realmente na adoração nós temos falhado, amém? Então o pensamento de muitos é que o nosso trabalho toca o coração de Deus. Por causa disso, vivem correndo e fazendo coisas. Entretanto, a igreja é edificada mais solidamente por irmãos que têm uma grande atração em seu coração pelo Senhor, que têm uma fome insaciável pela sua presença. O mundo se impressiona quando agimos como Marta, né? Então, se você é alguém que faz coisas, se você é alguém que faz coisas dentro da igreja ou fora da igreja, se você é uma pessoa que trabalha muito, é admirável diante das pessoas, não é isso? Se você é alguém que trabalha, sai cedo demais e chega tarde demais, não tem quem reclame. Talvez nem sua esposa, né, reclame porque você chegou tarde. Não, você diz, não, eu estava trabalhando. Mas quando você é alguém, né, que se dedica na adoração, na intimidade, na intensidade com Deus, é o que realmente incomoda as pessoas, amém? Muitas vezes somos chamados como louco, amém? Deu para entender até agora, irmãos? Glória a Deus. Então, eu quero entrar para o primeiro ponto, né, que diz que Maria, ela ungiu os pés de Jesus. Então, isso nos mostra que adorar é estar aos pés do Senhor. Então, nós vemos no verso 3, irmãos, né, lemos que Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, olha só, era puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus. Ela ungiu porque estava prostrada aos pés do Senhor. Então, irmãos, estar prostrada, isso aponta para quê? Para humildade. No momento em que você se prostra diante aos pés do Senhor, isso está o quê? Está simbolizando humildade. Então, no momento em que nós fazemos isso, e foi isso que Maria fez, ela se prostrou, isso trazendo uma posição de humildade diante de Deus. Então lá Paulo, olha só, Paulo vai dizer algo bem interessante, de que uma das coisas que nos fazem, umas coisas que significa de estarmos prostrados aos pés do Senhor, isso mostra que a nossa atenção está nele. No momento que você se prostra diante do Senhor, aos pés do Senhor, isso mostra que a nossa atenção está totalmente nele. Se você tem essa ação de se prostrar diante de Deus, é porque a sua atenção está diante dele. Por quê? Porque muitas vezes as circunstâncias, elas nos impedem de podermos adorar o Senhor, não é isso? Então, Paulo ele vai dizer que aquilo ou alguém que você contempla, você faz o quê? Você se torna parecido com ela. Então, eu estava vendo um exemplo, irmãos, eu estava vendo um testemunho de que
Foi o próprio pastor Aloysio que falou isso. Ele disse que estava em uma viagem, uma determinada cidade, e aconteceu algo inusitado. Ele nem conseguiu nem continuar a conversa. Ele disse que estava próximo de uma pessoa, e essa pessoa estava com um cordão de ouro, e o medalhão dessa pessoa tinha o nome Pombagira. Aí ele perguntou: o que é isso? Aí ela disse: não, isso aqui é meu santo protetor. A mulher disse isso: não, isso aqui é meu santo protetor, eu faço culto a ela, eu faço sacrifício, eu oferto a ela. Sabe, ele disse que não conseguiu responder, ele disse que não conseguiu continuar a conversa por causa disso. Por quê? Porque ele ficou constrangido, irmão. Uma pessoa abrir a boca e dizer que adora Pombagira. Então, tipo assim, infelizmente nós sabemos, né, que existem pessoas assim, só que infelizmente não assumem, né, não dizem, como essa pessoa acabou falando para ele. Então, no momento em que, se nós somos pessoas que adoramos ao Senhor, se somos pessoas que realmente contemplamos ao Senhor, que fazemos como Marta, nos prostramos nos pés do Senhor, é claro que nós seremos semelhantes a Ele. Amém? Então, no momento em que eu me prostro, no momento em que eu estou contemplando ao Senhor, eu estou me tornando cada vez mais parecido diante dEle. Então, que nossos olhos possam estar sempre voltados ao Senhor. Amém? Então, uma das coisas que também acontece é que enquanto Marta ela estava agitada, ali, preocupada nos afazeres, né, enquanto ela estava ali, porque depois você vai ver o contexto que ela vai perguntar: Senhor, você não se incomoda? Então ela estava incomodada, né, de estar fazendo algo e Maria está ali sentada. Uma das coisas que estava me chamando muita atenção nesse texto, irmão, de que no início, né, uma das coisas que deveria ser aqui o suficiente para que essa família adorasse ao Senhor era o quê? A ressurreição de Lázaro. Né? Por quê? Porque a palavra diz que Lázaro estava ali já depois da ressurreição de Lázaro. Então, isso já é um motivo mais do que o suficiente para que nós pudéssemos o quê? Adorar o Senhor. Né? A adoração o tempo todo. Por quê? Porque nós também estávamos nessa situação. Nós estávamos mortos espiritualmente, mas o que o Senhor fez? Ele nos ressuscitou também. Isso deveria ser motivo de grande adoração ao nosso coração. E sabemos que nosso destino estava sendo para o inferno, mas que houve um Senhor, um Deus Todo-Poderoso, né, que nos amou de tal maneira, que fez o quê? Ele nos deu vida. No momento em que nós cremos, até a fé que nós temos nele foi o que ele nos deu. Um amor enorme a cada um de nós. Então isso seria um motivo de adoração. Mas muitas vezes, assim mesmo, nós temos dificuldade de podermos ter o nosso coração quebrantado a ele. Então isso deveria ser o motivo. Então, enquanto Marta estava com o coração dela agitada, fazendo coisas, Maria ela estava com a sua alma tranquila. Ela estava com a sua alma realmente prostrada diante do Senhor. Né? Você vê que ela estava numa calmaria. Né? Por quê? Porque ela estava diante de Deus, e depois você vê que o próprio Senhor diz que aquilo que ela estava fazendo era a melhor parte. Então nós devemos sim fazer algo dentro da igreja, né? Realmente devemos ajudarmos uns aos outros, mas o que é primordial na nossa vida, se não houver na nossa vida a adoração, né, de você realmente ter intimidade com Deus, é algo que infelizmente vai se tornar algo insignificante na nossa vida. Se você é alguém que só faz, e não é alguém que para e entra em intimidade com o Senhor, é algo que aquilo que você está fazendo, a gente aprendeu em palavras anteriores, de que isso não é contado diante de Deus. Nós devemos realmente contarmos o nosso dia. Então, no momento em que nós só fazemos e não entramos em intimidade com Ele, saber qual é a vontade dEle, é algo que realmente se torna vã na nossa vida. Então, claro que nós precisamos de sermos como Marta, mas também devemos ser como Maria. Amém? Então, uma das coisas também, irmão, de estar aos pés do Senhor Jesus, também simboliza uma atitude de escravo. Então, no momento em que eu me prostro, eu estou tendo uma atitude de servo diante do Senhor. Então, nós sabemos que existem dois tipos de servo. É aquele que se prostra por obrigação, porque ele fala assim: não, eu sou servo, eu sou aqui funcionário, eu estou sujeito mesmo a fazer aquilo que o meu Senhor me manda. Mas existe também aquele servo, e eu creio que esse deve ser o nosso anseio, e que nós sejamos aqueles escravos que fazem porque ama o seu Senhor. Nós temos aqueles escravos, né, da orelha furada. Então lá no Antigo Testamento existia lá uma lei dos escravos que dizia que
quando você se vendia, às vezes você se vendia, né, por dificuldades financeiras, algum problema que acontecia, às vezes você vendia o terreno e às vezes você não conseguia quitar suas dívidas, e às vezes você também se doava, né, se vendia como escravo, e aí existia o quê? Porque a vontade de Deus é sempre nos fazer livre, irmão. Porque, tipo assim, mesmo quando você é comprado como escravo, mas a vontade do Senhor sempre é de nós vivermos uma vida livre. Por quê? Porque lá você vai ver o seguinte, de que 6 anos você passaria, né, trabalhando para o seu Senhor, mas no 7º ano você era liberto, né, você era livre. Só que o que acontecia? Também acontecia o seguinte, ó, tinha pessoas que amavam tanto ao seu Senhor, né, que ele queria permanecer. Então existia o seguinte, existia a questão de furar a orelha. Então, tipo assim, você poderia ser liberto, mas se você quisesse continuar servindo ao seu Senhor, você deveria ser marcado, né? Ele pegava assim a orelha do servo e botava bem no portal e furava a orelha do servo. Isso vai simbolizar também, lá no Antigo Testamento, nós sabemos que o sangue ele foi colocado nos portais, né, do povo de Israel, amém? Então, quando você queria permanecer servindo ao seu Senhor, você era marcado, ele furava a sua orelha e aquilo demonstrava que você pertencia ao seu Senhor. Então, nós também fomos comprados pelo Senhor, amém? Pelo sangue do Senhor, nós também fomos comprados por Ele. Então, nós pertencemos a Ele. Ele é o nosso Senhor, então nós devemos ter convicção de que Ele é o nosso Senhor. Ele não é somente Yeshua, Ele não é somente o Salvador, Ele também é o nosso Senhor. Ele deve governar a nossa vida. Então nós somos escravos comprados. Ele comprou pelo um alto preço. Para nós a salvação ela foi de graça, mas para Deus, claro, para Deus isso custou um alto preço. Ele nos comprou com o seu sangue. Então, no momento em que Ele nos comprou, nós pertencemos a Ele, não quer dizer, irmãos, que Ele nos comprou e nós continuamos aprisionados, entendeu? Não é que o Senhor nos comprou e nós vamos continuar aprisionados, escravos, né? Aprisionado como alguém que é maltratado. Não, nós somos servos do Senhor, mas nós somos livres, amém? Então Ele nos comprou, mas nós não permanecemos aprisionados. Então Ele nos leva. Então imagine isso. Existia, né, passou-se os 6 anos, aí no 7º ano o que é que acontece? Vamos ver essa ilustração. Ele vai e nos leva, né, até o portal lá das portas para querer furar, mas ele diz, né, se você quiser permanecer livre, sem que você tenha o meu selo, você pode. Só que qual deve ser a nossa atitude diante do Senhor? Quando nós realmente amamos ao Senhor, nós devemos fazer como Pedro. Para onde iremos se somente tu tens a palavra de vida eterna? Então, no momento em que nós temos essa realidade, que nós pertencemos a Ele, que tudo aquilo que é dele nos pertence hoje. Então, no momento que você tem essa convicção, irmão, eu quero sim pertencer a você para sempre. Então, no momento que você abre a sua boca e declara isso, de que não há outro caminho, se não for somente pelo caminho do Senhor, nesse momento nós somos selados. E qual é o nosso selo aqui hoje? É o Espírito Santo. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Então, você não vê, claro, infelizmente, nós não conseguimos enxergar. Mas sabe, uma coisa eu digo, o mundo espiritual enxerga. O próprio diabo, ele enxerga essa marca, esse selo que é o Espírito Santo na nossa vida. Então, no momento em que ele enxerga isso, irmãos, sabe, o diabo, ele não pode nos tocar. Por quê? Porque ele sabe que nós temos um dono, ele sabe que nós temos um Senhor e que nós pertencemos a Ele. Amém? Então, esse selo é o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então, o segundo ponto, nós iremos entrar aqui também, é que Maria, ela usou os cabelos para enxugar os pés do Senhor. Então, é algo que é muito extravagante, né? Então, por isso que o tema aqui é adoração extravagante, irmão. Maria, ela usou os cabelos para enxugar os pés do Senhor. Então, uma coisa eu pergunto a nós, e nós iremos ver isso, né? Existe significado para cabelos? Isso aqui é bom até para as mulheres aprender isso, né? Então, Paulo, ele vai nos dizer lá o sentido bíblico a respeito do
cabelo, amém? Então abram lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios no capítulo 11, verso 14 e 15. Vamos ver o que é que Paulo diz lá a respeito do cabelo. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 14 e 15. Amém. Por isso que as irmãs aí que questionam o tempo todo, né? Porque que eu não... Nada contra, né? Das irmãs que gostam de cortar o cabelo, mas eu prefiro preservar o cabelo da minha esposa ali longo, né? Algo muito poderoso. Não é sendo religioso, mas porque realmente eu gosto e a palavra do Senhor diz, né? Que ela me pertence e eu pertenço a ela. Então, ela também, é o anseio do coração dela de eu também estar com uma barba grande. As irmãs estão de prova aí. Amém? Glória a Deus. Acharam todo mundo, irmãos? Então vamos ver aqui algo bem interessante a respeito do cabelo. Paulo vai dizer assim, ó. Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelos compridos? Então naquela época era desonroso, mas hoje a gente vê que tem muitos homens aí com cabelo comprido. Hoje já não é mais, né? Mas antigamente era assim, irmãos. Era desonroso o homem estar com cabelo comprido. E que tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha, né? Em lugar de um manto. Então o cabelo aqui simboliza glória. Então isso é muito interessante, né? Então aí você começa a entender a riqueza dessa passagem. Por quê? Porque Maria, ela fez o que? Ela usou o seu próprio cabelo para enxugar os pés do Senhor. Então o cabelo, ele simboliza glória. Então se você, mulher, quiser anotar, isso é importante. Então o cabelo, né, o cabelo, ele simboliza glória. Então os pés do Senhor, olha, para você entender, né? Olha só, vamos entender todo o contexto aqui, né? Para nós entendermos toda a riqueza que nós temos aqui por meio dessa palavra. Por quê? Cabelo, né? Tá dizendo que o cabelo da mulher simboliza glória. E aí o que é que acontece? Que a parte dos nossos pés é uma parte de humildade. Por quê? Porque onde fica toda a sujeira, irmãos. Né? Os nossos pés é onde você fica, principalmente naquele tempo. Por quê? Porque lá era terra batida, então o transporte era animais. E você vê que ficava o caminho inteiro, né? Todo estrumado daquela fezes do animal seco ali, né? Você vê ali que com o tempo ele começa a virar um pozinho, né? Então fica ali misturado com a terra, e você vê que naquela época os sandálios eram bem fininho mesmo. Então realmente não tinha como não ter esse contato. Então, no momento em que você vê essa atitude, por quê? Porque você vê na palavra de Deus, isso é muito, eu faço até como um tema, né? Muito extravagante. Por quê? Porque ninguém tocava nessa parte do corpo de ninguém, entendeu? Por quê? Porque naquela época usava-se também bacia para ser lavado os pés das pessoas, por conta disso, era uma cultura lá dos judeus. Então ninguém tocava nessa parte do corpo. Mas o que aconteceu? Maria estava aos pés do Senhor. Então você vê que estar ao pé do Senhor, isso demonstra humildade, né? Uma posição de que você demonstra ser servo do Senhor. E aí o que acontece? Ela pega o seu cabelo, que simboliza o quê? Glória, e enxuga os pés do Senhor. Amém? Então o Senhor, ele poderia muito bem, então, como eu falei, né, isso era um costume dos judeus, de fazer isso. Olha só, você imagina, então para as mulheres, né, porque mulheres, elas, vamos entrar aqui para que a gente possa entender, olha só, para as mulheres, imagine, você chega aqui, nossa, eu me esqueci o nome do shampoo que tinha lá em Israel. Nossa, eu tinha botado e não anotei. É um nomezinho bem engraçado, mas é caro esse shampoo. Aí imagine as irmãs aí, né, que guarda dinheiro para comprar o shampoo específico para o seu cabelo. Às vezes tem irmã que faz, não vou dizer nem irmãs, vou dizer mulheres, né? Às vezes esconde até o shampoo do marido para não usar, porque é caro. Só serve só para mim, é para o meu cabelo. Inventa 1001 desculpas, mano. Não estou dizendo que é a minha esposa, não. A gente compartilha assim. Mas inventa 1001 desculpas, diz assim, não, o cabelo é para mim. Às vezes bota até assim, não, é para caspa. Aí o cara já fica com medo, né, de usar. Para não ter um caspa, se eu passar, vai criar. Então, um zelo. Aí você vê que... Aí você medita, irmão, para você ver, entender, né, essa riqueza da palavra. Por quê, ó? Aí você pega o seu cabelo lá, cheirosinho, né? Você comprou, tinha acabado de comprar o shampoo, né? Inaugurou no seu cabelo.
Aí imagine alguém com os pés sujos. Você chegar, você teria coragem de passar o seu cabelo no pé do cabo lá que estava todo cheio de fezes? Então é algo que Maria ele fugiu de toda a lógica, entendeu? Ele fugiu de toda a realidade ali. Então existia uma cultura sim, mas qual era a cultura de lá? As pessoas chegavam e recebiam os visitantes com uma bacia com água e uma toalha. Lavavam os pés por conta disso, por causa do pé sujo, para não entrar. Então o povo lá os judeus, eles são um povo zeloso, irmão. São pessoas que realmente, hoje em dia você não, né? Talvez você deixe só um tapete ali, você vê já a cerâmica, né? Tudo limpinho, mas antigamente era assim. Eu acho que até hoje ainda existe isso. São um povo que permanece com essa cultura. Então, é algo que Maria foi o quê? Ele fugiu dessa realidade. Ela foi, pegou, né, esse perfume, esse óleo e passou aos pés do Senhor, ainda enxugou com seus cabelos. Amém? Então, imagine toda a situação, né? Se isso era o costume, então, provavelmente os servos ali, né, acabaram que esquecendo de trazer a bacia ali, digo eu, né, meditando na palavra, esqueceram de trazer a bacia, porque a gente tem que entrar aqui, entendemos a realidade do povo, né, de que era uma tradição, era um costume deles, era um hábito deles de receberem as pessoas assim. E por que não aconteceu, né, naquele momento lá com Maria? Talvez o servo não estava fazendo alguma coisa, não estava presente, e esqueceu de levar a bacia com água junto com a toalha, mas o que foi que aconteceu? Maria talvez ali viu o perfume, né, aquele óleo ali próximo dela, e foi espontânea. Ela chegou, já lançou o perfume sobre os pés do Senhor, esse óleo, e fez o quê? Era costume de enxugar com toalha, não com cabelo. E ela fez o quê? Enxugou com os seus cabelos. Então Maria, ela foi e fugiu de toda essa realidade. Então o Senhor, ele poderia muito bem, irmãos, né, ter impedido aquilo. Poderia muito bem dizer, não Maria, não quer isso, usar o perfume é água. Não é o cabelo, é toalha, mas o Senhor permitiu. Por quê, irmão? Por que Deus permitiu? Porque esse é o lugar de estar a nossa glória. Aonde? Aos pés do Senhor. Então, lá em Apocalipse vai dizer que naqueles dias, naqueles que foram qualificados diante do Senhor receberão uma glória. E o que vai acontecer naquele dia? Irão colocar a sua coroa aos pés do Senhor. Por quê? Porque é onde deve estar a nossa glória, irmão, aos pés do Senhor. Porque muitas vezes a nossa glória, a nossa coroa permanece na nossa cabeça, impedindo de nós nos prostrarmos diante do Senhor por causa do orgulho, de sermos soberbos, irmão. Muitas vezes nós resistimos, né, a sermos quebrantados pelo Senhor. Muitas vezes pela nossa condição financeira, às vezes a nossa posição em determinada área. Então isso acaba que nos resistindo, mas sabe, o nosso dever, a nossa posição deve ser como de Maria, de estarmos prostrados aos pés do Senhor, lançando toda a nossa glória. Por quê? Porque no final, irmão, nós vamos saber que tudo aquilo que nós recebemos, né, bênçãos e frutos, foi por meio dele, foi por meio do Senhor. Então nós não, Senhor, pertence a Ti, né, toda honra e toda glória pertence ao nosso Senhor. Amém? Então muitas vezes nós costumamos permanecer no centro. Nós louvamos, muitas vezes nós abrimos a nossa boca, mas somente são cânticos. São algo que você foi conduzido somente pela música, mas que ainda nós permanecemos no centro das coisas, no centro da nossa vontade. Não é Deus que governa a nossa vida, mas ainda nós permanecemos sob o controle da nossa vida. Então nós devemos sermos como Maria, né? Temos o costume ela depositou aos pés do Senhor a sua glória. Então não era costume alguém fazer o que Maria fez. Amém? Então vamos entrar aqui para o outro ponto. Maria enxugou com os cabelos, indicando o quê? Liberdade de opinião dos outros. Então isso é muito interessante, porque muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos adorar o Senhor, né, temos o nosso coração quebrantado, por quê? Muitas vezes porque nós olhamos as circunstâncias, muitas vezes nós olhamos, né, aquilo que alguém vai dizer a nossa atitude, ou mesmo falar, ou mesmo olhar, fazer gesto mesmo com o olhar, e muitas vezes nos impede de termos essa adoração ao Senhor. Isso acaba nos impedindo de realmente termos um coração quebrantado a Ele. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, eu creio em nome de Jesus, isso acontece com cada um de nós, era algo que no início me prendia muito,
E eu confesso que essa mentalidade errada, né, ela acabou sendo quebrada depois que eu fiz uma aposta com a Juliana, com um pedaço de queijo. Isso acabou que, sabe, me deixando espontâneo, entendeu? Então, nossa, eu tenho realmente adorar ao Senhor. É algo que eu não devo me importar, não quer dizer que eu vou ignorar, mas é uma forma de você, se for algo que o falar e o olhar da pessoa que está ao seu lado esteja impedindo de você realmente entrar no Santo do Santo, de ter essa intimidade com o Senhor, eu vou ignorar. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, eu creio em nome de Jesus que o Espírito Santo já lhe conduziu a pular, a correr, a dançar. Mas o que é que acontece? Nós somos impedidos por causa da opinião alheia. Então muitas vezes nós travamos, muitas vezes nós não deixamos o Espírito Santo fluir na nossa vida por causa disso. O que é que vão pensar? O que é que vão dizer ao meu respeito? Então é algo que tem nos prendido. E uma coisa interessante, se você é alguém que não consegue adorar o Senhor, né, completamente, irmão, então, com toda sinceridade, você não está adorando a Ele, sabia? No momento que você não consegue adorar o Senhor, né, de uma maneira extravagante, de uma maneira espontânea, então, de fato, você não está adorando a Deus, mas sim está adorando a homens. Por quê? Porque se você não consegue, de uma maneira espontânea, fazer aquilo que o Espírito Santo lhe conduz a fazer por causa de opinião dos outros, então você está fazendo algo para o homem, entendeu? Então é algo que realmente é uma verdade na nossa vida. Se eu sou alguém que me prendo por causa disso, eu estou, infelizmente, adorando o homem, não a Deus. Então o que nós precisamos é adorar o Senhor, né, e sermos espontâneos diante dele, irmãos. Então nós devemos, se nós ainda somos pessoas que estamos, se nós somos pessoas ainda que estamos prendidos por causa da opinião e não somos pessoas que estamos adorando o Senhor desimpedidamente, então nós estamos ainda presos à opinião alheia. Então, outra coisa, Maria, ela enxugou com os cabelos, também indicando que não foi propositadamente. Então não foi algo que foi programado. Então a gente viu lá no tópico anterior, de que aquilo ali era uma cultura. Então se era um costume do povo judeu. Se fosse algo que fosse programado, o que é que Maria iria fazer? Logicamente ela tinha preparado a bacia com água e a toalha. Então no momento em que ela tem essa atitude, isso mostra que não foi algo que foi programado por ela. Então ela não programou fazer aquilo. Porque se fosse algo programado, ela deveria ter pego a bacia com água e a toalha, até porque nós vamos ver lá na frente que aquilo era valioso, né? Aquilo que ela fez custava algo era um valor muito alto, era muito acima das nossas finanças. Então, mas ela foi impulsionada a pegar o óleo e enxugar com os cabelos. Então foi algo que ela teve o quê? Ela foi impulsionada pela adoração, né, pelo próprio Espírito, de fazer aquilo para o Senhor. Então é isso que nós devemos fazer. Nós devemos ser pessoas que recebam esse impulso do Espírito Santo de estarmos fazendo para Deus. Por quê? Porque muitas vezes, irmão, nós caímos. Eu estava até hoje dizendo para os irmãos a respeito de que nós somos um povo muito fácil de cair no mecanismo. Você faz algo e começa a fazer sempre repetidamente aquilo e acaba se tornando algo mecânico, programado. Então, vamos cantar aqui o atro. Aí todo mundo já sabe, vamos pular. Sabe, algo que foi programado, mas quando é algo que você procede do Espírito Santo, da espontaneidade, no momento em que a música tocou, você já começa a pular, você já começa a dançar, não sei qual é a sua atitude, né, se é de pular, dançar, mas quando é algo que é espontâneo, é algo que no momento que começa o louvor, não precisa um ministro, né, de louvor falar assim, irmãos, vamos agora louvar com a voz mais alta. Não, você já começa a sentir o Espírito Santo. Não, o meu anseio nesse momento é poder orar com um tom mais elevado, um tom mais alto. Por quê? Porque eu estou feliz diante do Senhor. Mas quando é algo que se torna programado, irmão, se torna algo muito superficial diante do Senhor. Então nós devemos ser pessoas espontâneas. Nós não devemos adorar de forma programada. Então, se a sua intenção é de adorar de voz alta ou voz baixa, que você seja espontâneo ao Senhor, que você seja intenso no seu coração. Amém? Eu estava vendo também um exemplo de uma mulher que ela estava numa vigília,
Então é por isso que nós devemos ser pessoas espontâneas. Por quê? Porque muitas vezes você está no culto e no momento do louvor, aí você vê o irmão, né, pulando, dançando, às vezes está louvando com um tom mais elevado e você começa a desacreditar naquilo que o irmão está fazendo. E eu estava vendo era algo que é verdadeiro, um pastor estava contando, eu acho que era o pastor André Francisco, também da Videira. Ele disse que estava numa vigília, e aí tinha um irmão muito extravagante lá, né? Teve uma hora que os irmãos no meio da vigília, o irmão começou a rolar no chão. Começou a rolar no chão, olha só, para você ver o que foi que o Espírito Santo conduziu o cara. Começou a rolar. Aí teve uma irmãzinha que chegou lá e disse, começou a rir, né? Falou assim, olha aí, você está vendo aquele irmão? Ele está fazendo tudo isso, mas eu não acredito. Ela falou isso, eu não acredito. E aí o que é que acontece? Depois, os irmãos estavam orando e todo mundo lá com o olho fechado. E aí o irmão contando, né, de que no momento deu aquela vontade, olha só, para você ver a situação, deu vontade no irmão de plantar a bananeira. Ele olhou lá para os irmãos, estava todo mundo de olho fechado, e o irmão, não, vou plantar a bananeira aqui. Aí o irmão foi lá e plantou a bananeira. Quando ele plantou a bananeira, irmãos, esse pastor disse que essa irmã, ela se quebrantou. E ela chegou lá indignada, chorando, mas indignada com o irmão. Como é que você fez isso e tudo? O irmão ficou sem assustado, sem entender também, né? A mamãe, quer saber? Quem mandou fazer isso foi o Espírito Santo. Aí a irmã começou a chorar. Por quê? Porque ela disse assim, Senhor, eu não estou acreditando em nada que está acontecendo aqui. Eu só acredito se eu ver o irmão plantando bananeira. Ela, na oração, ela mesma disse, em oração, disse, eu só acredito se eu ver o irmão plantando bananeira. E quando o irmão plantou bananeira, eu falei, nossa, isso é a verdade. Então nós devemos ser desprendidos a isso, irmão. Então muitas vezes o Espírito Santo nos conduz a entrar no Santo do Santo e nós estamos impedindo, sabe? Só permanecer na mesma coisa, sempre permanecer no superficial, e nós somos impedidos de nos aprofundar somente pela nossa mentalidade errada, sabe? O irmão vai falar isso a meu respeito. Que fale, irmão, mas que você esteja fazendo a vontade de Deus. Então, se Maria fosse se importar com aquilo que estava acontecendo, ela não tinha feito isso. Pegado o bálsamo, muito menos de ter se ajoelhado diante do Senhor e ter pegado seus cabelos lá, porque isso não era normal, irmão, pegar um cabelo e enxugar os pés de alguém, isso não era uma toalha. Então ela não se importou, foi alguém que realmente adorou de uma maneira espontânea, sem se importar com aquilo que as pessoas estavam pensando, e muitas vezes nós somos prendidos por causa disso, amém? Então uma quinta coisa também que aconteceu, irmão, foi que Maria, ela ofereceu algo precioso ao Senhor. Ela ofereceu algo precioso ao Senhor. E aí você olha, né? Você vê lá Judas, né? Era o cara que fazia parte da tesouraria. E Judas avaliou aquele valor. Ele disse, nossa, aquele perfume poderia ser vendido por quanto? 300 denários. Ele falou, né? Pode ser vendido. Que desperdício, que desperdício. Isso poderia ter sido vendido por 300 denários. E aí você começa a avaliar, quanto é que custava um denário? Lá vai dizer que um denário custava uma diária de salário. Então qual é o salário aqui hoje? R$1.200. Qual é a diária desse salário? R$40. Aí você pega R$40, irmão, aí você vai multiplicar por 300. Vai dar o quê? R$12.000. Isso no nosso salário. Então tem pessoas que ganham além disso. Sabe, tem lugares que um ajudante de pedreiro ganha R$150, e aí se você for arredondar tudo isso, vai custar R$45.000. Era o valor do perfume, porque era algo tão extravagante, irmão, que foge e é caro em toda moeda. Se você for avaliar em toda moeda, no dólar, no euro, você vai ver que é um absurdo aquilo que Maria fez. Mas, sabe, Judas avaliou. E aí o que é que acontece? Maria não se importou, ela entregou realmente aquilo que ela tinha de valioso para o Senhor. Então sempre, olha só, no momento em que você se entrega ao Senhor em adoração, quando você quebranta seu coração, quando você chora mesmo, quando você pula, quando você ri, sabe, quando eu estou quebrantado mesmo, minha vontade no meio da igreja é de rir, né, de se alegrar, rir bem alto, mas quando estou sozinho é realmente de estar chorando diante do Senhor. Mas sempre quando você tem essa atitude de quebrantamento, você sempre vai incomodar alguém carnal como Judas. Porque aquela atitude de Maria foi algo que incomodou Judas.
Então, se você convive com pessoas que vivem na superficialidade, que vivem ainda voltado para a carne, aquilo que você está fazendo vai se tornar um incômodo para ele, como se tornou para Judas. Ele disse que isso é um desperdício. Então, muitas vezes, irmão, no momento em que nós nos dedicamos ao Senhor, né, como Maria fez, nós muitas vezes, quando nós temos essa atitude como Maria teve, né, ela entregou algo valioso que ela tinha ao Senhor. Muitas vezes também quando nós estamos adorando ao Senhor, em intimidade com Deus, vai custar algo para nós, vai custar consagração, vai custar santidade diante do Senhor, em determinada situação também pode custar finanças sobre a nossa vida, em determinada situação, no momento que você está em intimidade com o Senhor, é algo pessoal seu. Então, para mim, nesse jejum, é algo que é pessoal meu, para você talvez não tenha valor, mas para mim teve, e o Senhor sabe disso e me pediu isso. Então, para mim, Deus não me pediu dinheiro algum, pediu consagração, sim, santidade, mas Ele pediu algo também muito interessante para fortalecer mais esse período, né, de jejum, né, durante esses 21 dias. E foi o seguinte, algo meu, irmão, talvez isso não signifique nada para você, mas durante os 21 dias, o que Deus pediu, não foi algo para me tirar para toda a minha vida, mas foi por aquele momento, aquele período que eu estaria fazendo o jejum durante 3 semanas. Foi o quê? Tira desses dias a academia. Então ele falou assim, eu não quero que você faça durante esses 21 dias. Para mim foi uma luta. Você vai, bobagem, né? Mas tem algo que talvez Deus quer que você renuncie, talvez temporariamente, que também reluta ao seu coração. Isso relutou, por quê? Não é por conta da vaidade, mas a questão da saúde física. Mas só que se Deus sabia que poderia prejudicar o momento de eu entrar no íntimo com o Senhor, em adoração, de ter meu coração quebrantado, e foi algo que me resistiu mesmo durante 2 dias, mas no terceiro eu falei, Senhor, eu não tenho nada, eu já não tenho nada que o Senhor não tenha, mas até aquilo que eu tenho, e o Senhor me pediu, eu vou negar ao Senhor? Eu falei, não, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, eu renuncio sim, se é temporário eu renuncio sim. Então foi a mesma coisa que Maria fez, aquilo que ela tinha de valioso, irmão. Se você você tem um cofre de 12 mil reais, alguém pegar o seu cofre, chegar e dar os seus 12 mil reais para a igreja, isso é algo que vai ser um luto na sua vida, mas quando você entende, né, a realidade de Deus, de você realmente estar prostrado diante do Senhor, o valor que aquilo é na sua vida, no momento que você tem o seu coração quebrantado, irmãos, as coisas materiais, elas não vão fazer sentido na sua vida. Não, Senhor, realmente abro mão, porque seja feita a sua vontade na minha vida. Então foi algo que isso trouxe lucro para a minha vida espiritualmente, porque tive mais tempo com o Senhor, pude mergulhar mais na palavra, poder ter mais tempo de oração, algo que eu não tinha. Eu comecei a ter mais no jejum e quero permanecer até o momento que vier outro jejum e delongar mais esse período com o Senhor. Por quê? Porque eu comecei a entender a realidade que é de estar prostrado diante do Senhor, irmão, ter um coração quebrantado diante do Senhor, algo que realmente enche seu coração de fé, algo que te traz, sabe, te traz um constrangimento na presença de Deus, sabe, era algo que realmente tocava muito ao meu coração, algo que, nesse período, era algo que eu realmente chorava facilmente. Por quê? Porque, Senhor, eu quero que a sua vontade seja feita na minha vida, é o que eu quero. Por quê? Porque, Senhor, eu quero crescer em Ti, eu quero menos de mim e mais do Senhor. Amém? Então não estou aqui para falar de mim, mas e sim do Senhor. Então é algo que foi algo que Deus me pediu. Então vai ter coisas, irmãos, que o Senhor vai pedir a nós como filho, talvez seja temporário, até porque Ele nos ama. Então tudo aquilo que o Senhor nos pede é porque Ele tem algo na nossa vida, e se nós não renunciarmos a determinadas coisas, vai impedir de uma bênção determinada na nossa vida, de maneira individual, vir sobre nós. Amém? Mesmo que o Senhor tenha nos dado toda sorte de bênção espiritual, mas tem coisas que ainda nos prende, por causa que a gente ainda não renunciou. Amém? Então uma coisa que nós devemos também aprender, irmão, é que a adoração de Maria, aquilo que Maria estava fazendo, ela produziu um desconforto nos carnais. Então foi algo que gerou desconforto na vida tanto de Judas como de Marta. Então na Bíblia existem 2 linhagens de homens, né? Que é o carnal e o espiritual. Então esses dois, irmãos, não conseguem andar juntos.
Os dois eles não podem andar juntos, irmão. Então o carnal sempre vai perseguir o espiritual. Aquele que vive no espírito sempre vai ser perseguido por aquele que vive na carne. Sempre vai ser questionado. Por quê? Porque é o que foge da realidade deles. Então, se não há uma realidade na vida dessas pessoas, sempre vão estar incomodadas com isso. Então, exemplo disso, ó, Caim, ele matou seu irmão. Por quê? Porque a adoração de Caim matou seu irmão Abel. Por quê? Por causa da adoração de Abel, ela tocou a Deus. E o de Caim não. O que foi que aconteceu? Ele se revoltou contra o seu irmão e matou o seu próprio irmão. Então, Caim aponta para alguém que é carnal e Abel aponta para alguém que é espiritual, irmão. Outro exemplo também aqui também é Ismael. Ismael, ele não pode andar junto com Isaac. Até porque Ismael aponta para o quê? Para a lei, e o outro Ismael aponta para fruto da carne e Isaac é fruto do Espírito. Foi algo que foi uma palavra que foi liberada por Deus na vida de Abraão. Então os dois eles não poderiam permanecer juntos. Como também Abraão não podia viver com Ló. Por quê? Abraão ele tinha uma intimidade com Deus. Ló ele vivia segundo a sua carne. Foi conduzido, no momento que ele se separou de Abraão, o que é que aconteceu? Ló ele começou a armar tendas até chegar a Sodoma. Então ele começou a ser guiado pelos seus próprios olhos. Então ele não poderia andar juntamente com Ló. Até porque a gente viu que houve um período que houve discussão entre os pastores de Ló e de Abraão. Então eles não poderiam andar juntos. Então isso está apontando para alguém que é carnal e alguém espiritual, irmão. Então, se você é alguém, né, que quer ser como Davi, segundo o coração de Deus, irmãos, pode ter certeza, sempre vai haver na sua vida um Saul. Sempre vai haver um Saul na sua vida lhe perseguindo. Por quê? Porque, sabe, uma coisa que incomoda uma pessoa que vive pela carne é alguém que tem um coração quebrantado diante do Senhor. Alguém que realmente tem uma intimidade com Deus. Sempre vai trazer incômodo. Porque Judas fez o quê? Ele achou ridículo aquilo que Maria fez. Mas realmente não precisava fazer isso. Deveria ter sido vendido por tanto valor. Como Marta também. Ela estava fazendo algo, depois chegou: Senhor, o Senhor não se incomoda de eu estar fazendo as coisas e Maria até aí, adorando o Senhor? Só que o próprio Senhor disse: Maria escolheu a melhor parte. Então aqueles que realmente vivem uma vida de intimidade com Deus, para o Senhor, ela é a melhor parte, irmão. Você ter seu coração quebrantado diante dele, amém? Então o último tópico, para a gente encerrar: a casa se encheu de perfume. Olha só, a palavra de Deus diz que no momento que ela derramou o óleo aos pés de Jesus, né, a casa se encheu do perfume ali que foi derramado sobre os pés dela. E tem algo que vai dizer lá em Marcos, no capítulo 14, né, do 3 em diante, vai dizer o seguinte, ó, vai dizer que ela também, além de ter derramado, ela quebrou aquele vaso que continha o óleo. Então, o que Deus quer no nosso meio é que nós possamos ser uma igreja que tem um coração quebrantado a Ele. Sabe, no momento, sabe o que é o quebrantamento? No momento que você tem o seu coração quebrantado, você libera a presença de Deus. Sabe, ter um coração quebrantado é você encher todo o ambiente da presença de Deus, desse cheiro suave, né, da presença do Senhor. Então, no momento em que a igreja é uma igreja que adora o Senhor e tem seu coração quebrantado, sabe, irmão, o ambiente ele é mudado. O ambiente ele é favorecido, sabe, para que pessoas possam receber mais e mais do Senhor. Sabe, uma coisa eu digo para você como um exemplo na minha vida. Sabe, o meu pai, ele tinha muita resistência. Então, os irmãos conhecem um pouquinho que eu compartilhei. O meu pai, ele tinha muita resistência a crente. Sabe, uma coisa eu digo para você, eu não fiz com que meu pai se convertesse. Eu falo eu, né, porque nós somos instrumentos na mão do Senhor. Então, o meu pai, ele não se converteu porque eu cheguei e falei de Jesus para ele, diretamente. Teve uma outra vez que eu viajei lá e eles estavam em crise, eu citei Efésios, falei sobre o casamento, que apontava para Deus e a igreja, né, para o Senhor e a igreja, mas nunca tinha falado: pai, Jesus isso, Jesus te ama, isso. Não. Sabe o que foi que eu fiz? A única coisa que eu fazia,
pegava lá, e a única coisa que eu usei para que ele pudesse ser evangelizado, né? Porque, irmãos, uma coisa que também toca o coração das pessoas são louvores ungidos. Então peguei e fiz o quê? Peguei, né, pedi licença ao seu som lá, e estava ouvindo músicas mudando, claro, nada contra isso, mas eu peguei e comecei a colocar louvor. Então a partir dali foi algo que foi tocando todo o ambiente, né? Foi tocando ao coração dele sem nem eu mesmo saber disso. E o meu pai se converteu, irmão. Não foi ouvindo falar de Jesus, mas foi sim, mas por meio de canções, entendeu? Então há poder sim, irmão. Então nós devemos ser pessoas que adoram ao Senhor. Sabe, às vezes, muitas vezes a gente se prende nisso, né? Só acha que só vai surtir efeito se nós estivermos falando. Isso é importante, claro, nós devemos abrir e falar a nossa boca e falar mesmo de Jesus. Mas há poder sim, irmão, no louvor, numa adoração ungida. Porque no Antigo Testamento, você vê exemplo disso, né? Jó, o diabo foi questionar. Sabe, o diabo chegou diante de Deus e falou assim: sabe por que Jó te adora? É porque você abençoa Jó o tempo todo. Tira dele tudo que ele tem para ver se ele te adora. Sabe o que foi que Deus fez, irmão? Deus apostou em Jó. Então, será que Deus chegasse e apostasse na nossa vida, nós também iríamos render louvores a Ele? Se fosse tirado aquilo que nós temos de valores, se fosse tirado da nossa vida, nós abriríamos a nossa boca em adoração ao Senhor? Deus, Ele apostou em Jó. E outra coisa também que aconteceu foi na vida do rei Josafá. Josafá, ele foi, acho que, se eu não me engano, 3 reis, né? Foram atacar lá ele, e ele se desesperou. O que é que ele fez? Fez algo que fugia da lógica. Ele chamou o povo, fez um culto. Esse cara começou a fazer um culto e perguntou lá o direcionamento do profeta, e o profeta: não, manda os levitas. Você vê, o cara ia esperar o quê? Se fosse uma guerra, pronto, ali na Ucrânia e Rússia, né? O cara ia esperar o quê, irmão? Armas, eram mísseis. Então, se o profeta chegou e falou da parte de Deus que colocasse na linha de frente os levitas, é porque o louvor, ele é mais poderoso, irmão, do que uma bala de um canhão, entendeu? Então tem poder para quebrar cadeiras espirituais. Então foi isso que aconteceu. O inimigo ficou sem saber o que fazer, e eles venceram agora a guerra. Como? Louvando, bem dizendo que as misericórdias do Senhor durava para sempre. Amém? Então era algo que ele estava declarando aquilo, era um cântico profético, era uma adoração profética ao Senhor. Então isso tem poder, irmão. Então nós possamos sair daqui hoje com esse entendimento, né? Sabendo de que a vontade do Senhor é essa, de que nós venhamos a ter um coração quebrantado. O quebrar o vaso é justamente você ter esse coração quebrantado diante do Senhor, um coração sensível. É isso que nós temos orado durante esse jejum e vamos permanecer orando por isso, até que se torne uma realidade na nossa vida, de que nós venhamos ter um coração sensível a Deus, para ouvir de Deus, de sermos pessoas conduzidos pelo Espírito Santo, e não sermos conduzidos pela nossa vontade, amém? Então que você possa nesse momento, irmão, estar de pé. Nós iremos para mais um louvor, né? Encerrarmos aqui, louvando ao Senhor com esse entendimento, de que a vontade de Deus é que nós realmente tenhamos o nosso coração quebrantado diante dEle. Então, sabe, durante 2 minutinhos, irmãos, eu creio que cada um de nós podemos fazer isso durante 2 minutos. Repreenda o cansaço do seu corpo, né, que você possa realmente ativar o seu espírito ao Senhor, né, ouvindo este louvor, declarando, né, sobre a sua vida, que a vontade de Deus sobre a sua vida é que você realmente tenha um relacionamento. Você foi chamado a ser rei e também ser sacerdote diante do Senhor. Então, Pai, essa é a nossa oração diante do Senhor, que nós possamos realmente ter um coração quebrantado diante de Ti, que nós possamos realmente ter uma intimidade ao Senhor, que nós possamos viver, Pai, uma realidade com o nosso Deus, viver uma realidade juntamente com o nosso Pai. Essa é a vontade de Deus. Ele procura, os seus olhos está sobre toda a terra, está sobre toda a terra, procurando verdadeiros adoradores, homens e mulheres que realmente têm o seu coração voltado para